Quem broca, joga na Aposta Real. Saiba mais em apostareal.com. Mas tem que falar, velho, de Renato Paiva, né? Porque ele falou. Ele reapareceu. Ele não esquece a gente. Ele falou bastante e ligou, ou melhor, disparou a metralhadora giratória, viu? Só que eu corri atrás do outro lado, viu? E nós vamos aqui trazer um pronunciamento não oficial do Bahia, porque eu conversei com uma fonte lá de dentro, sobre as acusações, eu diria, de Renato Paiva na entrevista ao jornal português O Jogo. Vamos ler aqui, essa entrevista está reproduzida pelo Jornal à Tarde, seus principais trechos. Primeiro treinador do Bahia, após o clube ser adquirido pelo Grupo City, Renato Paiva segue repercutindo os seus momentos no futebol brasileiro. Em entrevista ao jornal português O Jogo, ele contou o que o motivou a pedir demissão no início do segundo turno do Brasileirão, denunciando uma intromissão de outros departamentos no seu trabalho e uma relação ruim com o diretor de performance, sem citar nomes. Na verdade, a diretora de performance. Colocaram uma pessoa na liderança do departamento de performance que não estava em sintonia conosco. A partir de determinada altura, essa pessoa entrou em conflito permanente com o nosso preparador físico. Houve um desconforto muito grande, disse Renato Paiva. O treinador também revelou mágoas com o diretor de futebol Carlos Santoro e o CEO do Bahia, Raul Aguirre. Não gostei do silêncio da estrutura do Bahia em relação à contestação externa que me foi feita. Comecei a sentir que as pessoas, o diretor esportivo, o CEO, etc., não defendiam o treinador quando este era atacado. Na sequência, Paiva revelou que cobrou um posicionamento público do Bahia após viralizar uma montagem feita por uma torcida organizada, a Bamor, em que ele aparece com orelhas de burro. Também não gostei que a direção ignorasse o comunicado da claque do clube, em que sugeriam o meu despedimento e colocaram... Despedimento é demissão, né? E colocaram a fotografia minha com orelhas de burro. Foi-me dito que, em termos públicos, não iria haver nenhuma posição do clube, o que me magoou profundamente. Renato Paiva seguiu com críticas à diretoria do Bahia e ainda indicou que outros departamentos se intrometeram no trabalho da comissão técnica, além de criticar algumas contratações para a temporada. Não deveria ter sido tão democrático com algumas contratações. Também não deveria ter sido tão democrático e abrir a porta à intromissão de alguns departamentos em zonas que era em exclusivo da equipe técnica. Por ter sido muito permissivo e tentar puxar todos os departamentos para junto de nós, acabei por pagar esta fatura, e bem alta. Hoje teria sido mais inflexível. Apesar de relatar mágoas com a diretoria do Bahia, Renato Paiva elogiou o elenco do clube. Nunca tive um grupo como o do Bahia. A reação dos jogadores foi carregada de dramatismo, de emoção. Muitos choraram. Supostamente aqui quando ele foi demitido. Deve ter chorado de emoção e de alegria, né? A reportagem do Jornal à Tarde questionou o Bahia sobre afirmações do ex-treinador, mas o clube preferiu não comentar. De fato, o clube não quis comentar, mas eu trago aqui algumas apurações. A pessoa com quem eu conversei me disse que aconteciam, de fato, questionamentos a algumas práticas de Paiva e que ele era muito irracível com todo e qualquer tipo de questionamento e que ele era muito centralizador, né? E que foi disso daí que partiram os embates com alguns profissionais. A diretora de performance citada é a Natália Bittencourt, né? Que, assim, ganhou uma certa notoriedade diante da torcida quando ela publicou nas redes sociais a visita dela lá a Manchester, né, para um processo de intercâmbio e tudo mais. A Natália é reconhecidamente uma das principais profissionais da área dela, muito bem conceituada, não chegou ao cargo que ela chegou no Bahia à toa. Como contraponto a todas as acusações que Paiva faz, né, na defesa da autonomia do departamento dele e tudo mais, a pessoa do Bahia me disse o seguinte: olha, ele foi pro México sozinho. Se ele fosse um cara que se dasse tão bem com as pessoas, com o entorno, será que os profissionais, muitos deles trazidos pelo treinador pro Bahia, não iriam acompanhá-lo nessa aventura no México?
Inclusive o preparador físico, né? Pois é. Então assim, ó, ele foi pro médico sozinho. 2 profissionais seguem no Bahia, né? Incluindo o preparador físico. Rui, preparador de goleiros, foi pro Catar. Ricardo, que ele trouxe, tá na França. E Nuno foi para Portugal. O grande ponto de conflito entre Paiva e a Natália, segundo me informaram, é que ela questionava muito o nível de intensidade de certos treinamentos. Ela achava desnecessário porque expunha os jogadores a um risco maior de lesão, né? Na verdade, treinos com carga acima do solicitado na véspera e na antivéspera dos jogos, né? Que eles batiam muito por conta disso. Do jeito que ele até expressou, né? De que ele foi muito flexível, etc. Isso pesou, assim, isso estava causando mal-estar com as outras áreas, inclusive, assim, tipo que ele era flexível, mas também não era, sabe, fazia de má vontade, um pouco assim, vamos colocar assim. Então isso causou uma certa, um desgaste, né, que ali dele com as outras áreas com ele. E aí, quando ele fala assim em outras áreas, era participação de várias coisas, velho. Vai desde a galera que trabalha né, com redes sociais, que tinha que estar filmando, etc. Os próprios assessores, velho. Assim, a informação que eu tenho, por exemplo, é que teve um tempo que ele proibiu, que ele estava muito desconfiado que eram os assessores que estavam passando as informações de escalação de treino para fontes. E ele passou a proibir os assessores de assistirem o final dos treinos. Isso é informação que eu tenho. Eu tentei ontem confirmar com um dos assessores que não quis falar, mas a informação veio de uma outra fonte do Bahia. Uma coisa eu vou dar razão a ele, tá? E até já falava lá atrás, continuo falando. Ele foi para-raio de tudo, e ele eu acho que é um sentimento muito legítimo da parte dele, inclusive profissionalmente. Ele se vê como para-raio e que o Bahia não respaldou ele publicamente em momento algum, fosse em decisões, fosse em momentos que ele vinha sendo criticado. Eu queria aqui fazer alguns contrapontos, né? Primeiro que eu concordo com o Luiz em relação a isso, né? O Paiva realmente foi para-raio e foi colocado numa situação que era muito importante para esse início da trajetória do City aqui, e ele não tinha habilidade para isso, porque ele não é um cara bom de se comunicar, ele não é um cara bom de gerar empatia. E assim, tudo isso que a gente está trazendo, Luiz, dos bastidores, reforça as coisas que a gente via do Paiva publicamente. Uma pessoa que não gosta de ser confrontado, uma pessoa que é muito intransigente, né? Uma pessoa que é ríspida quando se vê contrariado. Então, isso dele estar isolado é fato, isso dele ser para-raio e escudo da diretoria é fato. Agora é o seguinte, meu irmão, ele sabia que seria assim. Ele sabia que seria assim. E ele topou vir para cá sim. Tá? Então, assim, agora ficar reclamando disso, ciente de como eram as condições quando ele veio para cá, e nisso daí o Grupo City incorre num erro gravíssimo de escolher alguém com este perfil para tamanha responsabilidade. Então acho que os dois erraram, ele em aceitar e depois não bancar o que ele aceitou, e a diretoria por ter escolhido alguém com perfil completamente oposto ao que era necessário para estabelecer uma relação com a torcida. Outra coisa, mas há uma ausência aqui gritante nesse tanto de declarações. Sabe qual é, De Ferrari? A do meia-culpa, velho. Isso é verdade. Porra, velho, é culpa da diretora de performance, é culpa da relação dela ruim com o preparador físico, é culpa do diretor de futebol, é culpa da Bamor, e ele não tem culpa nenhuma. Da vergonha que foi a primeira temporada do Bahia, capitaneada em sua imensa maioria por ele. Meu Deus do céu, velho. A pessoa não tem capacidade de fazer uma autocrítica, o que é também coerente com tudo que a gente viu de Renato Paiva aqui, né? Porque nunca apareceu no microfone para dizer, olha, eu podia ter escalado tal, olha, eu errei na estratégia, olha, não fomos tão bem assim. Sempre buscando a justificativa e tirando dele da reta. E agora, porque pelo menos quando esteve aqui, não ficava apontando A, B ou C ou D. Eu não assumia os erros, mas também não ficava transferindo os erros.
né? Justiça seja feita. Só que agora, meu irmão, agora surgem os vários culpados que transformam o seu Renato Paiva no inocente, na vítima da vez. Ah, pelo amor de Deus. É legítimo ele apresentar o ponto de vista dele. Agora, sabe, ficou muito feio essa falta de humildade e, mais uma vez, a reafirmação da arrogância dele. De achar que uma campanha medonha dessa, com ele no comando, foi culpa apenas de A, B ou C e ele não tem parcela de responsabilidade nenhuma. Não é que eu me surpreenda, né? Mas é impressionante, e eu tenho vários amigos treinadores, e eu falo isso para eles, como é fundamental na postura deles ter mania de perseguição. Acho que eles criam isso para eles. O treinador tem que estar sempre perseguido, é sempre todo mundo joga contra mim, todo mundo... Não, amigo. O ícone disso daí é Dunga, né? É. O contra tudo e contra todos. E essa frase para mim é terrível, mas enfim. Meu amigo, você tá aqui em cima. Tudo vai desembocar para você. Não adianta. Não adianta. Então, se existem os departamentos dentro do clube, como o departamento de performance, o departamento de análise, o departamento médico, tudo tem que buscar uma única situação, que é o quê? O rendimento do time em campo. E o final da pirâmide é ele. Então, se ele não souber lidar com a metodologia interna, não vai para lugar nenhum. Seja Renato Paiva, seja Rogério Ceni, seja Darino Senna. Então, ou então ele busca, dentro da gestão do clube, uma metodologia de trabalho que se encaixe mais no que ele pensa do futebol. Mas se ele reclama de tudo e todos, então, na minha opinião, quando acontece isso, o culpado é ele, e não os outros departamentos. Porque as informações que eu tenho também, e de relacionamento até com os amigos que eu fiz no Bahia, que seguem lá, é que as coisas andam direitinho, e que o intransigente era ele, né? Assim, fico até um pouco desconfortável de falar disso de um profissional do futebol, mas tá tudo muito nítido, né, Darino? Todo mundo errado e ele certo. Então isso não funciona. Não tem como funcionar dessa forma. E o Renato Paiva, uma questão que me chamou a atenção, que você falou, né, da meia-culpa que ele nunca fez, a gente via assim no próprio time, né? Você via situações assim que bastava ele fazer assim na linha do meio de campo, que o Bahia não perdia o jogo e ele não fazia. Ah, é o método. Eu não vejo o Manchester City jogar dessa forma. Todo aberto, seja jogar de qualquer jeito. Existe um método. As linhas são altas porque manter o controle da bola. Então, assim, o Bahia não jogava dessa forma. O Bahia simplesmente avançava a linha e se perdesse a bola no ataque, era um contra-ataque para ser na cara do gol porque não tinha pós-perda. Então, coisas que é o trabalho do treinador, não é da performance, não é do assessor de imprensa, não é porque vazou informação, não é não. Tá todo mundo vendo os jogos. Se você roubar a bola do Bahia na intermediária, der 2 passos, você sai na cara do gol. Tava nítido isso, principalmente no primeiro semestre, né? Então, isso aí não passa por ninguém, não. Passa pelo trabalho dele. Né? E aí, uma outra situação com relação a ele reclamar do departamento de performance, isso aí é fato, não é opinião. Se você for buscar a quantidade de lesões musculares que o Bahia teve no período que ele estava, né? Então, a Natália tem razão, né? Em questionar o que estava sendo feito. Porque o resultado final foi o quê? Muitas lesões musculares. Se eu não me engano, o Bahia teve uma conta... Chegou uma época que tinham tido 15 lesões musculares, não ao mesmo tempo, mas isso é muito. Isso é muito. É muita lesão. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se no maior reduto tricolor desta plataforma! Vamos aí!